desafiei, Nildo Rix, tem 45 dias. Desafiei a me desdizer. Não vão desdizer, porque sabe que na contraprova vem aí, né, o ICBM do Juruna que aperta o botão. Eu desafiei a falar no seguinte: os membros, eu citei vários que estavam na reunião. José Eduardo Cardoso articulou com Sérgio Moro a prisão do ex-presidente Lula, que acabou se convertendo em condução coercitiva, que não foi pouca coisa, lá em março de 2016. Ele assumiu isso no dia da prisão do Lula, nos sindicatos metalúrgicos, diante de, entre outros, Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, os advogados do presidente Lula, eu próprio. E segue filiado. Não segue filiado não, Nildo Rix. Segue fazendo live no aparato comunicacional do PT jurídico. É um escândalo, Nildo. Então, para além aí desses do passado, né, o Palocci não está mais filiado, mas o Eduardo Cardoso está, Nildo Rix. É isso. Essa montanha não se move. Essa semana, Rômulo, em Belford Roxo, o presidente do partido lá no Rio de Janeiro, o Quaquá, que é um personagem muito... Bom, com esse nome, com esse apelido, você está rindo aí, mas é a tua terra. E eu vou pegar uma... Grande responsável político pela articulação daquela candidatura sensacional da Márcia Tiburi, filósofa, ao governo do estado do Rio de Janeiro, que marcou 3% de votos válidos, hein? Porque se for pegar absoluto, é muito menor que isso. Veja você, Nildo, eu falei naquela época, antes de saber esse resultado, eu falei, a primeira candidata do PSOL filiada ao PT, mas não da ala boa do PSOL, sua galera aí, da ala lacração, né, da filosofia do cu. Aí você fala, ai, que baixaria. Bom, a baixaria é dela, não é minha. Então, é a primeira dessa, né, a candidata do PSOL, com o número 13 na urna. Você fala, você está exagerando. Não, ela era do PSOL, ela saiu para concorrer, se filiou ao PT, nessa articulação genial de Washington Quaquá, e conseguiu marcar no voto, no voto lá, como é que chama? Olha aí como eu tô senil. No voto válido, 3%, Nildo Rix. Bem, veja, por 40 votos a 36, o Diretório Nacional do PT recusou debater um recurso contra o apoio à reeleição do prefeito de Belford Roxo. Quem é o sujeito? Aliado do bolsonarismo. Então, veja, todos os ex-presidentes do PT assinaram uma proposta contra esse apoio, exceto o Lula. E o PT decidiu, por 40 a 36, recusar a discussão. Então, veja, é o José Eduardo Cardoso, como você menciona, porque ele foi ministro de Justiça e assessorou o Lula em momentos decisivos, né, como lá em São Bernardo do Campo. Ele foi um personagem decisivo para se entregue que na quarta-feira você está fora por decisão do STF. Então, veja... E mais, são dois aspectos jurídicos, Nildo, que o Lula falou, e tem vídeo dos dois casos, dele falando que foi determinante para ele decidir se entregar. O pessoal do Conchavinho, que chegou lá e falou... Não foi só o Cardoso, né? Todo o PT jurídico. O Ed Damus, aquela altura ainda viva, Sigmaringa Seixas, o próprio José Eduardo Cardoso, né? Os 30 moedas, né? 30 da BJD e tal. Não, entra, presidente, tudo acertado lá no STF. Você entra hoje sábado, você é na quarta. E a outra certeza que deram era o seguinte: não, pode ir, se entrega, porque o senhor vai sequestrar o processo eleitoral do Brasil. Vai ficar na mão, porque não há como eles impedirem a sua candidatura. E ele já falou, na entrevista ao Pepe Escobar, ele falou, eu vim para cá na certeza... Aí ele fala isso, não sei quantos juristas ficaram um da frente do outro, mas o presidente não tem como o senhor não ser candidato e tal, pode ir que você vai ter esse trunfo lá da cela. Então, foi fundamental os dois aspectos jurídicos. Um, dizer que ele entrava na quarta, isso era a cenourinha, entrava no sábado, saia na quarta-feira. O porrete era dizer, se o senhor não se entregar agora, vai ser decretada prisão preventiva, e aí a mentira, para que uma pessoa do segundo ano da direita saber. E se for decretada prisão preventiva, aí não tem habeas corpus, mentira absoluta, onde mais se concede habeas corpus é em prisão preventiva, e fora isso, falam, não, pode ir, porque o senhor vai sequestrar, eles vão ter que se acertar com o senhor, porque não há como tirar o senhor da disputa eleitoral, Nildo Rix. Então, veja, mas essas decisões, tanto esse comportamento lá, o pessoal tem que entender que o PT, como partido, ele sofreu uma derrota histórica da qual ele não pode se recuperar. E o Lula e a Dilma representam essa derrota mais do que o Washington Quaquá. Por quê? Porque o Washington Quaquá é um político vulgar de quinta categoria, cuja ambição, horizonte, é manter-se como parlamentar e controlar um partido que vai ter um fundo partidário
um fundo eleitoral significativo, alguns milhões, e para isso reproduzir um conjunto de pequenos favores, etc. Agora, só uma precisão, Nildo Rix. Aí eu quero saber, você falou se manter como parlamentar. A última informação que eu tinha é que ele foi pego na ficha limpa, como ex-prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro. Ele teve as contas rejeitadas, e aí pegaram na improbidade administrativa. Ele concorreu em 2018. Eu acho que foi o candidato mais votado do PT, mas aí cortou e foi para o próximo da fila, porque ele foi pego na lei da ficha limpa, tanto quanto o cacique máximo, o ex-presidente Lula. Chegaram a reverter isso? Ele está na Câmara, eu não tenho essa informação. Eu não sei como é que está a situação dele, eu sei que ele é um rapaz muito esperto, versado nos tribunais, e vai continuar controlando o partido no Rio de Janeiro e, portanto, lutando com recursos consideráveis no Supremo Tribunal Eleitoral, etc., para manter o seu protagonismo parlamentar e fortalecer o cretinismo parlamentar e todas as ilusões inerentes àqueles que acham que uma bancada pode fazer alguma coisa significativa no Congresso Nacional. Eu não sei como é que está a situação dele concreta, mas o que eu sei, Nildo, é que ele foi o primeiro responsável político a publicamente, em 2018, antes do Lula ser preso, dizer que tinha que descartar o Lula e ter o Haddad como candidato. Repercutiu muito aquela altura, porque todo mundo queria isso, no partido ninguém podia falar publicamente. Ele foi o primeiro, pelo menos isso, vamos reconhecer, o primeiro a dar a cara a tapa, falou, esqueçam o Lula, vamos com o plano B, o Haddad. Eles são profissionais, e são profissionais muito competentes de sobreviver nesse sistema. E são astutos, né? Mas veja que nesse quadro tem dois personagens que nós temos que considerar. Primeiro, a presidente Dilma, né? Ela não passa, a presidente Dilma é de uma covardia e de um raquitismo político que nós temos que tratar. Veja, é uma ex-presidente, e eu sempre faço menção que a Dilma foi de uma covardia total na presidência da República, e isso não anula que durante a ditadura, na prisão, na tortura, na clandestinidade, ela foi de uma valentia importante de registrar. Uma coisa não anula a outra, mas ela reprovou no teste histórico, na medida em que existe um conjunto de questões fundamentais sendo discutidas no Brasil, e a Dilma assume um papel coadjuvante. Segundo lugar... eu achei que você ia falar que ela tinha sido uma das reprovações dela histórica, seria ela facilitar o quanto pôde para o golpe, exonerando, inclusive, exonerando todo o seu gabinete na saída, antes de descer com cara de bunda a rampa do Palácio do Planalto, porque ela arrastou o Lula, né, que, enfim, eu acho que não tinha responsabilidade, deveria estar ali, mas ela arrastou ele para aquele momento extremamente constrangedor. Antes de fazer isso, ela certificou de exonerar todo o gabinete, forçou todos a pedirem exoneração coletiva, que era para não haver qualquer questionamento jurídico sobre a validade dos atos do gabinete de transição, enquanto Michel Temer ainda era presidente em exercício. Tem gente aí, Nildo, a gente conseguiu, com a nossa campanha aqui, disseminar muito algo que já era conversado nas margens, agora está no centro do debate. Foi o aviso que Dilma Rousseff teve com antecedência pelo Vladimir Putin e pelo Recep Erdogan, entre outros, de que haveria um golpe no Brasil patrocinado pelos Estados Unidos, em 2012, antes da primavera de 2013. Tão disseminado tá que o PT, o esquema da Dilma no PT, teve que se sair com uma tentativa de spin, aquela coisa que eu falava aqui, né, com um fogo de encontro, que está inclusive relatado no artigo de Piero Leirner, publicado no último domingo no nosso site. Depois eu recomendo que a pessoa vá lá para ver o texto direitinho. E falaram o seguinte, não, Dilma Rousseff foi avisada sim pelo Putin, mas ela inventa uma desculpa maravilhosa, ela achou que tinha que resistir de outra forma, ela podia ter comprado o Congresso, mas falou não, porque ela é mulher coração valente e tal. Eu falei, bom, essa narrativa aí da mulher coração valente é muito difícil de manter quando ela, antes de descer com cara de bunda a rampa do Palácio do Planalto, exonerou todo o seu gabinete para não haver sequer a possibilidade de questionamento jurídico aos atos de Michel Temer enquanto interino, Nildo Rix. Bem, eu estenderia a cara de bunda ao Lula também. Também. Porque os dois descem a rampa aí. Agora, eu queria sobretudo fazer uma reflexão serena com os petistas. Veja, quando o PT disse o seguinte... eleição sem Lula é golpe, a Gleice Hoffmann... Fraude. Fraude. Obrigado pela correção.
fraude e participa das eleições, milhões olham isso e dizem: esse partido não é sério. Por que não é sério? Porque de fato não é sério. Quando olham o tema do Quaquá no Rio, observam e dizem: olha, esse partido tem uma maioria consolidada, da qual não sairá mais. E o ápice disso para a massa foi algo que, a meu juízo, é um teste da história. A história vai testando os personagens. E testou, quando teve o impeachment e a destituição da presidente Dilma, testou o partido suas principais lideranças, que deveriam ter chamado o povo à luta. Não chamaram. De lá para cá, é uma degradação moral, política e programática. E a omissão, Rômulo, sobre aqueles fatos que interessam à República. Então, veja, aquilo que é fundamental, aquilo que é decisivo, que deve ocupar o político com ambição, o político que tenta totalizar as lutas populares, todas essas figuras são gradualmente superadas pela